Às 19h30, sob a proteção de Deus, dou início à 28ª sessão ordinária do dia 30 de setembro de 2019, da 46ª legislatura. Solicito a sua primeira secretária que assuma a secretaria e proceda à verificação da presença dos senhores vereadores. Está presente o vereador Sebastião Neres, Claudinei Damalho, João Moreto, Alquevi Quinhola, Claudinho, professora Can, João Anselmo, Patrícia Magalhães, Tite, Rui Nova Onda, Gerson Araújo e Daí Pirilotto. Feita a verificação, havendo número legal regimental, suspendo a sessão por tempo indeterminado.
Reabertos os trabalhos, solicito ao primeiro secretário que proceda à verificação dos senhores vereadores. Está presente os vereadores Sebastião Neres, Claudinei Damalho, João Anselmo, Dr. José Eduardo, Tite, Patrícia Magalhães, professora Can, João Moreto, Alquivique, Claudinho, Rui Nova Onda, Gerson Araújo, Bira e Odair Pirinoto. Feita a verificação, havendo o número legal regimental, dou continuidade à sessão. Tendo em vista o recebimento do ofício 660 de 2019, de lavro do Ministério Público do Estado de São Paulo, na tarde da data de hoje, coincidente com a sessão ordinária a se realizar no momento, em caráter de urgência, dada a sua natureza, solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à sua leitura antes dos demais documentos, tendo em vista o disposto do artigo 8º, parágrafo 1º do decreto de lei número 201/67, que impõe a sua comunicação ao plenário na primeira sessão, bem como a leitura do acórdão anexo ao presente sob o número 0000-194-23.2015.8.26.0568 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Finalizada a leitura do ofício... Ofício 660 de 2019. Senhor Presidente, encaminhamos a Vossa Excelência para as providências cabíveis o acórdão que confirmou a condenação do vereador Leonildo Chaves Júnior pela prática do crime de peculato. Sendo o que se apresentava para o momento, aproveito a oportunidade para externar protestos de estima e consideração. A senhora Nelson de Barros O'Reilly Filho, primeiro promotor de Justiça Criminal, Hernani de Menezes Milena Júnior, quarto promotor de Justiça de Patrimônio Público e Social. Acordo. Vistos relatados e discutidos esses autos de apelação criminal número 00019423/2015.8 de 260568 da comarca de São João da Boa Vista, em que é apelado Leonildo Chaves Júnior, é apelado Nuno Nascimento Brito de Castro e apelante Ministério Público do Estado de São Paulo. Acordam em primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo proferir o seguinte decisão: negaram provimento ao recurso do Ministério Público e deram parcial provimento ao recurso do réu Leonildes para reduzir o valor unitário do dia multa e a 1/3 do salário mínimo vigente à época da infração, mantida no mais a sentença apelada VU de conformidade com o voto do relator que integra esse acórdão. O julgamento teve a participação dos excelentíssimos desembargadores Márcio Bartoli, presidente, e Ivo de Almeida, São Paulo, 23 de setembro de 2019. Mário Deviane Ferraz, relator, assinatura eletrônica. Perante o juízo de direito da vara criminal da comarca de São João da Boa Vista, os réus Leonildo Chaves Júnior por 2 vezes e Nuno Nascimento Brito de Castro por 1 vez foram denunciados como incursos nos artigos 312, parágrafo 1º, CC 29, ambos do Código Penal, porque no dia 31 de agosto de 2014, por volta das 10 horas, na farmácia do Pronto Socorro Municipal, situada à Rua da Saudade 25, valendo-se da facilidade
que lhe proporcionava a qualidade de funcionário público, vereador municipal, Leonides subtraiu em proveito próprio 2 tubos de pomada neomicina mais bacitracina lebacetin, bem como no dia 5 de setembro de 2014, por volta das 8 horas, no mesmo local, agindo em concurso com o Nuno, médico plantonista, subtraiu em proveito próprio 4 cartelas de antibiótico cefalexina, 500 mg, tubo de propriedade da Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista. Ao término da instrução, a ação penal foi julgada parcialmente procedente e o réu Leonides Chaves, condenado como incurso no artigo 312, parágrafo 1º do Código Penal, a 2 anos de reclusão em regime prisional aberto e a 10 dias multa no valor diário de meio salário mínimo, substituída a pena carcerária por uma sanção restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo daquela e por 10 dias multa no valor unitário de meio salário mínimo. Na mesma decisão, com base no artigo 386, terceiro, do Código do Processo Penal, Leonides e Nuno foram absolvidos da acusação da prática de delito cometido no dia 5 de setembro de 2014. Inconformados com tal decisão, o Ministério Público e o réu Leonides apelaram buscando a condenação de ambos os réus pela segunda infração, nos termos da denúncia por estender provada a imputação, e ou absolvição por insuficiência de provas, a substituição da pena restritiva de direitos por multa, com a redução do valor da diária, bem como o parcelamento da dívida e os benefícios da justiça gratuita. Regularmente processados e apelos pelo desprovimento, opinou a doutora Douta, Procuradoria de Justiça. É a síntese do necessário. De absolvição não se pode cogitar, pois o conjunto das provas reunido nos autos mostra-se firme e seguro, tendo conduzido corretamente a responsabilização penal do réu pelos fatos ocorridos em 31 de agosto de 2014. Sempre que interrogado, o recorrente Leonides negou a prática delitiva e asseverou em juízo nunca ter entrado na farmácia do hospital, sustentando sempre ter recebido os medicamentos com receita médica como qualquer cidadão, aduzindo estar sofrendo perseguição política em razão do seu trabalho de fiscalização do serviço público. Folhas 51, 53, 97, 98, em mídia digital. De seu turno, o réu Nuno disse ter sido procurado por Leonides com reclamação de infecção na garganta e que foi confirmado por meio de exame clínico, razão pela qual a ele prescreveu cefalexina, informou não ter ser responsável pela triagem e abertura de ficha dos pacientes e ter examinado Leonides entre um atendimento e outro, pois ele é o seu colega de profissão. Folhas 39, 100, 101 de mídia digital. Por sua vez, a testemunha Patrícia Meneghetti Mateus informou que no dia 5 de setembro de 2014 o réu Leonides foi impedido de entrar na sala de medicamentos, razão pela qual ele procurou pelo corréu Nuno, que lhe deu uma receita para conseguir o remédio pretendido. Informou ter proibido a entrada do réu Leonides no referido local, cujo acesso é restrito a funcionários autorizados, pois
em oportunidade anterior, valendo-se a condição de vereador, ele entrou na sala e retirou o medicamento de uso exclusivo dos pacientes internos para se tratar os cachorros dele. Folhas 35, 35, 37 e mídia digital. De sua parte, a funcionária Jaqueline Simone Alcará declarou ter o réu simplesmente entrado na farmácia do hospital, ocasião em que pegou 2 tubos de pomada de uso dos pacientes internos sem receita médica, dizendo que os cachorros dele haviam se machucado após uma briga. Confirmou ter sido advertida após os fatos para que não permitisse o ingresso de pessoas não autorizadas no local, esclarecendo que, apesar de o réu Leonides ser vereador da cidade, ela não se sentiu constrangida por ele. Folhas 25, 26 e mídia digital. Nesse sentido, as declarações de William Armando Macedo, ratificando o depoimento prestado na delegacia, oportunidade em que relatou ter visto o réu Leonides entrar na farmácia do pronto-socorro, pegar 2 tubos de pomadas de um armário e embrulhá-las em uma folha de papel sulfite. A testemunha Sara Fernandes Janoselli narrou ter impedido a entrada na farmácia do réu Leonides, que procurava o medicamento cefalexina, explicando ser necessária a apresentação de receita médica para a entrega de tal medicação. Informou ter esse réu procurado pelo médico Nuno e rapidamente retornando com a receita para retirar o remédio, acrescentando ter o réu Leonides se indignado com a proibição de entrar na farmácia, bem como ofendido a responsabilidade pelo setor. Nesse diapasão, o depoimento de Sidney Damasceno e Souza, funcionária que entregou a cefalexina ao réu Leonides depois da apresentação de receita médica, esclarecendo, no entanto, que a pomada levada anteriormente por esse acusado era de uso interno do hospital, não sendo disponibilizada ao público externo, segundo noticiou após ser informado sobre o acesso restrito à sala de medicação. Ouviu o réu Leonides dizer que essa filho da puta pensa que é para me proibir de entrar na farmácia e que iria tomar providências contra a coordenadora Patrícia. Como se vê, o conjunto probatório não favorece de modo algum o réu Leonides. Ao contrário, reforça sobejamente a certeza do dolo com que ele agiu ao se aproveitar da condição de vereador e de sua prerrogativa de fiscalização dos serviços municipais para entrar na sala de medicamentos, cujo acesso era restrito a funcionários autorizados, oportunamente em que se apropriou de 2 pomadas de uso exclusivo dos pacientes internos do hospital, razão pela qual a condenação não podia mesmo escapar. Nesse ponto, ainda que se admita o fornecimento das pomadas ao público externo, o que se faz apenas para argumentar, dúvida alguma remanesce sobre a indevida apropriação pelo réu Leonides do referido remédio, conforme relatado por Jaqueline e William, sem a apresentação da receita emitida por médico da rede pública, ou qualquer registro do livro de saída de medicamentos do dia 31 de agosto de 2014, de modo que não poderia deixar de ser responsabilizado pelo crime de peculato, pelo qual acabou sendo condenado. No caso em pauta, ausente qualquer elemento concreto de uma falsa incriminação por parte das testemunhas que apresentaram narrativas firmes e coerentes
não há razão para se duvidar do depoimento delas. Demais disso, a perseguição política noticiada pelo réu Leonídes como causa para as acusações ficou sem qualquer comprovação, nada tendo sido demonstrado por ele nesse sentido. Apesar disso, lhe competir a teor do artigo 156 do Código de Processo Penal, de modo que a pueril versão que ofereceu não pode prevalecer ao confronto com os demais elementos de convicção reunidos no processo. Sendo assim provadas a materialidade e a autoria dos fatos, bem como o dolo com que o réu Leonídes agiu, só resta concluir ter sido correta a condenação dele, tal como posta na respeitável sentença apelada, pois se tratou de conduta típica de peculato e não mero ilícito administrativo, como quis fazer crer a combativa defesa. De outra parte, cabe registrar não ser possível acolher os recursos ministerial no que diz respeito à pretensão de ver ambos os réus condenados pela subtração da medicação cefalexina, ocorrida no 5 de setembro de 2014, pois tal remédio foi entregue ao réu Leonídes pela própria funcionária do hospital, mediante apresentação de receita médica, conforme orientação recebida, em que pese o respeito às ponderações do douto promotor de justiça em suas razões de recurso, inexiste nos autos prova segura de que o réu Leonídes não tinha sido examinado pelo corréu nulo, em razão de problema de saúde. Além disso, a circunstância desse corréu ter realizado o exame médico sem que o réu Leonídes preenchesse a ficha de atendimento e passasse pela triagem. Ainda que reprovável constituísse irregularidade administrativa por si só, não autorizava a conclusão de que eles necessariamente estivessem agindo em concurso da prática do crime de peculato, de modo que a míngua de prova segura a demonstrar a ideação e comunhão de vontades para a prática de peculato, o reconhecimento do delito em questão do caso decorreria de mera presunção que o direito penal não admite. Aliás, como consignado na sentença, ainda que o atendimento feito pelo acusado nulo ao corréu Leonídes tivesse sido feito às pressas e de maneira informal, o corréu Leonídes acabou cumprindo as exigências de apresentação de receita médica para a obtenção do medicamento pretendido, que lhe foi entregue pela funcionária da farmácia, não tendo havido subtração e nem concurso para a prática de subtração, pelo que não se configurou o delito de peculato atribuído aos acusados, já que não houve a realização de conduta descrita do tipo penal. No tocante à dosimetria, é bem que ver que as penas foram fixadas com critério, situando-se no menor patamar de 2 anos de reclusão e 10 dias multa, observado que a diária estabelecida em meio salário mínimo foi fixada com demasiado rigor, de modo que, observada a condição econômica do réu, que afirmou ter renda mensal de R$20 mil, cabe reduzir o valor unitário do dia multa a 1/3 do salário mínimo vigente à época da infração, e que bem lhe permite suportá-la, caso entenda necessário, dos
dos termos de que prevê o artigo 50 do Código Penal, poderá o réu pleitear eventual parcelamento no juízo de execução. O regime prisional foi o mais brando possível e a substituição da sanção carcerária por uma pena restritiva de direito de 10 dias, multa cujo valor unitário agora se estabelece em 1/3 do salário mínimo, vigente à época do delito. A substituição da prestação de serviços à comunidade por simples multa ou por prestação pecuniária pretendida pela combativa defesa não seja suficiente para a justa e adequada reprovação da grave conduta delituosa. Considerado que o réu Leonildes, na condição de vereador, deveria apresentar comportamento exemplar e não se valer do cargo para subtrair medicamento de pronto-socorro municipal em detrimento dos pacientes daquela unidade de saúde. Nessa análise, oportuno ponderar que, a teor do disposto do artigo 46 do parágrafo 3º e 4º do Código Penal, as atividades de prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas serão cumpridas à razão de uma hora tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho, facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo, o que afasta a alegação de que seria o réu prejudicado em sua atividade laboral rotineira. Finalmente, embora por lei assegurada a assistência judiciária gratuita aos que dela necessitam, a toda evidência não é esse o caso do réu Leonildes, tendo em vista que foi defendido por advogados constituído e declarou em juiz atuar como médico e possuir renda mensal de cerca de R$20.000, havendo nos autos, por isso mesmo, presunção de que possa arcar com as despesas de processo, do modo que, nesse ponto, seu pleito não pode ser deferido. Portanto, para o fim especificado, é de rigor o parcial provimento do apelo do réu Leonildes e o desprovimento do recurso ministerial. Descarte por meu voto, nega-se ao provimento ao recurso do Ministério Público e dá-se parcial provimento ao recurso ao réu Leonildes para reduzir o valor unitário do dia multa e a 1/3 do salário mínimo, vigente à época da infração, mantido nos mais a sentença apelada. Mário Predeveniente Ferraz, relator. Finalizada a leitura do ofício, bem como do acórdão que o acompanha, passo à prática dos atos atinentes ao presente expediente, conforme disposto no artigo 8º, parágrafo 1º e 2º do Decreto-Lei número 201/67, vista a incumbência legal do presidente da Câmara Municipal para tanto, sob pena de responder por eventuais omissões. Antes gostaria de fazer algumas considerações sobre a questão após o estudo e colhidas as informações cabíveis a fim de resguardar a regularidade e legalidade dos trabalhos. O Decreto-Lei 201/67 estipula em seu artigo 8º os casos de extinção do mandato de vereador, tais como falecimento, renúncia por escrito, cassação dos direitos políticos ou condenação por crime funcional ou eleitoral, cuja declaração caberá ao presidente da Câmara Municipal, como dito a Lures, após o recebimento de comunicação do ato ou fato extintivo. Nesse sentido, a comunicação ocorreu na presente data através do ofício número 660/2019 do Ministério Público, acompanhado do respectivo acórdão,
condenatório de segunda instância para providências cabíveis, cuja ciência a vara criminal local foi procedida pela primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através de ofício que se constata pelo acesso ao sistema E-SAJ. Ato contínuo pela análise da decisão comunicada e pelos expedientes processuais adotados. Vê-se que foi imposta a condenação criminal ao vereador Leonildo Chaves Júnior por crime de peculato, capitulado no artigo 312, parágrafo 1º do Código Penal, a pena de reclusão de 2 anos, substituída por restritiva de direitos, além de multa pecuniária. Ademais, o artigo 92-I, inciso 1º, a do Código Penal disciplina a matéria e impõe a perda do mandato eletivo como efeito secundário nos casos de condenação por crime contra a administração pública, cuja pena supere o patamar de 1 ano, o que pelo acórdão proferida ocorreu em patamar superior, ou seja, 2 anos de reclusão. Tal premissa de cumprimento da pena proferida após condenação em segunda instância e aplicação de seus efeitos acessórios foi alvo de análise no habeas corpus número 126.292/SP do Supremo Tribunal Federal, referendando por diversas decisões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tal qual o acórdão número 00062.2015.8.26.0355, que, inclusive, é nitidamente semelhante à presente situação, pois também impôs a perda de mandato legislativo a vereador do município de Miracatu por decisão colegiada da Corte Bandeirante. Após pesquisa no sistema jurisprudencial eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, a fim de dar maiores subsídios à decisão acima referenciada, também se pode constatar a prolação do acórdão número 214.7761-45.2016.8.26.0000, que autorizou a perda do mandato eletivo de vereador após condenação criminal em segunda instância. Não se trata, após análise, de se descuidar ou se tratar a questão com a finalidade de reconhecer a suspensão dos direitos políticos do vereador Chaves. Apesar que, pela redação da Lei Complementar Federal número 135/2010, também chamada Lei da Ficha Limpa, salvo decisão judicial contrária, o torna inelegível, mas simplesmente acatar decisão judicial proferida pelo próprio Tribunal de Justiça a perda de mandato, consoante Decreto-Lei número 201/67, em seu artigo 8º, parágrafo 1º, embasada por precedente do pretório excelso nesse sentido. Consequentemente, o diploma normativo citado responsabiliza gravemente o presidente da Câmara Municipal em caso de omissão de qualquer natureza, inclusive com o risco de sofrer demanda judicial contra si, custear despesas processuais e ser destituído da mesa diretora e não mais poder concorrer a algum de seu posto na presente legislatura, sem citar as repercussões na esfera da improbidade administrativa e criminal por eventuais descumprimentos. O vereador Leonildo Chaves Júnior possui nitidamente o direito de recorrer à decisão criminal proferida, inclusive da própria decisão adotada pelo presidente da Câmara Municipal ao cumprir o mandamento judicial ilegal, o que, caso venha a obter êxito, será reintegrado o quanto antes ao mandato. Entretanto, até posterior ordem judicial, caso venha a ocorrer, entendo que a decisão proferida logo a seguir se encontra devidamente motivada, pois lastreada em explicações, documentos e informações obtidas, a fim de esclarecer sua ocorrência a todos os interessados. Pelo exposto, declaro a perda do mandato do vereador do senhor Leonildo Chaves Júnior, filiado ao PHS, com fundamento no artigo 8º, parágrafo 1º do Decreto-Lei número 201/67, ato contínuo, determino que se faça constar
a decisão de extinção no mandato na ata da presente sessão, bem como se providencie a convocação do respectivo suplente. Oficie-se ao Ministério Público, Vara Criminal e Cartório Eleitoral para ciência e registro. Ofícios do expediente. Documentos do Executivo. Projetos de lei do Executivo. Projeto de lei número 109 de 2019 do Executivo dispõe sobre repasse de recursos ao CONDEG, Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista, e da outras providências. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Finanças. Projeto de lei número 110 de 2019 do Executivo dispõe sobre repasse de concursos ao Consórcio de Desenvolvimento da Região do Governo do Estado de São Paulo, CONDEG. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Finanças. Projeto de lei número 111 de 2019 do Executivo altera a lei número 4.446 de 26 de março de 2019, a qual autoriza o Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino, FAI, a realizar a concessão administrativa do uso de seus espaços físicos, mediante processo de licitação pública. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Finanças. Projeto de lei 112 de 2019 do Executivo autoriza o Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino, FAI, a efetuar a doação do veículo Santana pelas placas CMW 1339 à Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Finanças. Projeto de lei 113 de 2019 do Executivo altera a redação das alíneas B e C do artigo 3º da Lei 3.302, de 9 de outubro de 2012, que dispõe sobre a doação de área de propriedade do município à empresa Lilia CML Fardim ME, empresa cadastrada no CNPJ de número 12.020.659.000, contrário 99. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora. Só retificando, é lei 3.202. Obrigado. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Finanças. Ofícios do Executivo. Ofício 227 de 2019 do Executivo comunica sobre a realização de audiência pública na Câmara Municipal para avaliação do cumprimento das metas fiscais referentes ao segundo quadrimestre de 2019. À disposição dos vereadores. Ofício 228 de 2019 do Executivo comunica sobre a realização de audiência pública na Câmara Municipal para apresentação dos relatórios financeiros e operacionais de saúde relativos ao segundo quadrimestre de 2019, para serem apreciados e aprovados. À disposição dos vereadores. Ofício 229 de 2019 do Executivo comunica sobre o veto total ao autógrafo de número 125 de 2019. Em deliberação, aprovado a Comissão de Justiça e Redação. Ofício 230 de 2019 do Executivo encaminha resposta ao requerimento 288 de 2019, de autoria do vereador Gerson Araújo. À disposição dos vereadores. Ofício 231 de 2019 do Executivo encaminha os balancetes da receita e da despesa da Prefeitura e consolidados, relativos aos meses de maio e agosto de 2019. Em deliberação, aprovado a Comissão de Finanças e Orçamento. Documentos do Legislativo. Projetos de lei do Legislativo. Projeto de lei legislativo número 42 de 2019, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira, institui no município de São João da Boa Vista o projeto Clube do Choro de São João da Boa Vista. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Finanças. Projeto de lei do Legislativo número 43 de 2019, de autoria da vereadora Maria Cândido Oliveira Costa, institui medidas de prevenção à violência contra educadores na rede municipal de ensino. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Educação. Projeto de lei legislativo número 44 de 2019, de autoria do vereador José Eduardo Reis, institui a campanha Bicicleta Segura nas escolas municipais, que visa prevenir acidentes
e estimular o uso da bicicleta no município de São João da Boa Vista. Em deliberação, aprovado a Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei subscrito pelo vereador Rui Nova Onda, Tite, João Anselmo, professora Cã, Patrícia Magalhães, Claudinho, Vic, João Moreto, Claudinei Damalho, Sebastião Neres, Odair Perinotto e Gerson Araújo. Projetos de decreto legislativo. Projeto de decreto legislativo número 28 de 2019, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento. Dispõe sobre o julgamento das contas da Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista referente ao exercício de 2017. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Finanças. Moções. Moção número 63 de 2019, de autoria do vereador Rui Nova Onda. Envia moção de congratulações parabenizando o time do Clube Atlético DR, campeão da primeira divisão do Campeonato Amador Regional Troféu Vinícius Nogueira, de 2019, primeiro semestre. Em deliberação, aprovado, oficie-se, moção subscrita pelo vereador Odair Perinotto, Sebastião Neres, professor Claudinei, João Moreto, Vic. Moção subscrita por todos os vereadores da Casa. Moção 64 de 2019, de autoria do vereador Rui Nova Onda. Envia congratulações à equipe de futebol da União São Pedro pelo acesso da primeira divisão do Campeonato Amador Regional Troféu Vinícius Nogueira, 2019, segundo semestre. Em deliberação, aprovado, oficie-se, moção subscrita por todos os vereadores da Casa. Moção 65 de 2019, de autoria do vereador Rui Nova Onda. Envia congratulações à equipe de futebol Celião Futebol Clube pelo acesso da primeira divisão do Campeonato Amador Regional Troféu Vinícius Nogueira, 2019, segundo semestre. Em deliberação, aprovado, oficie-se, moção subscrita por todos os vereadores da Casa. Moção 66 de 2019, de autoria dos vereadores Rui Nova Onda e Luiz Carlos Luciano Bira. Envia congratulações ao sanjoanense Victor Guimarães Alcará pelo desempenho na Copa CBC-CBDA de natação, realizada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Em deliberação, aprovado, oficie-se, moção subscrita por todos os vereadores da Casa. Moção 67 de 2019, de autoria dos vereadores Rui Nova Onda e Luiz Carlos Luciano Bira. Envia moção de congratulações ao coronel Carlos Eduardo dos Santos Monteiro pelo cargo de coordenador geral no IBAMA e pelos serviços prestados na região. Em deliberação, aprovado, oficie-se, moção subscrita por todos os vereadores da Casa. Moção 68 de 2019, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis. Envia moção de aplausos ao médico Dr. Ricardo Mani pelo excelente trabalho desenvolvido na UPA. Em deliberação, aprovado, oficie-se, moção subscrita por todos os vereadores da Casa. Ofícios da Presidência. Ofício ao vereador 18 de 2019 da Presidência designa o vereador Sebastião Neri como representante da Casa de Leis para participar da composição do corpo de jurados do concurso cultural Viver e Ser Feliz, prevenção ao consumo de drogas, nos dias 7 e 10 de outubro de 2019. À disposição dos vereadores. Requerimentos. Requerimento 343 de 2019, de autoria do vereador Sebastião Neres. Requer informações sobre ações de grupos antitabagismo no município de São João da Boa Vista. Em deliberação, aprovado, oficie-se. Requerimento 344 de 2019, de autoria das vereadoras Patrícia Magalhães e Maria Cândida Oliveira Costa. Encaminha anteprojeto de lei que altera o artigo 6º do caput 20, parágrafo único, 23, parágrafo único e adiciona o parágrafo único do artigo 6º da Lei 4.543, de 17 de setembro de 2019, que institui o novo regimento interno do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental de São João da Boa Vista. Em deliberação, aprovado, oficie-se. Requerimento 345 de 2019, de autoria das vereadoras Patrícia Magalhães, Maria Cândida Oliveira Costa, encaminha o anteprojeto de lei que altera os artigos 7º, parágrafo único, 10º do capo
E parágrafo único 14 do 14º capo, bem como adiciona o parágrafo 2º do artigo 9º da Lei 4.542, de 17 de setembro de 2019, que institui regras para a preservação do patrimônio histórico, cultural e ambiental de São João da Boa Vista, e da outras providências. Em deliberação, aprovado, oficie-se. Requerimento 346, de 2019, de autoria do vereador Rui Nova Onda, solicita ao prefeito, senhor prefeito municipal, providências para conter os pombos na cobertura da Feira Livre de domingo. Em deliberação, aprovado, oficie-se. Requerimento subscrito pelo vereador Odair Perinoto, Sebastião Neres, professor Claudinei, João Moreto, Claudinho, professor Acan, João Anselmo, doutor Zé Eduardo, Tite, Patrícia Magalhães. Vi que já... requerimento subscrito por todos os vereadores da casa. Requerimento 347, de 2019, de autoria do vereador Luiz Carlos Luciano Bira, solicita ao Executivo a realização do serviço de tapa-buracos na pista de Cooper, localizada na Avenida Dr. Durval Nicolau. Em deliberação, aprovado, oficie-se. Requerimento subscrito pelo vereador João Moreto. Odair Perinoto. Requerimento 348, de 2019, de autoria do vereador Luiz Carlos Luciano Bira, solicita a Unify a realização do serviço de tapa... Solicita a Unify a realização do serviço de tapa-buracos na pista de Cooper realizada à Avenida Dr. Durval Nicolau. Em deliberação, aprovado, oficie-se. O requerimento 349, 350, estão prejudicados. Requerimento 351 de 2019, de autoria do vereador Antônio Aparecido da Silva Tite, solicita à CETESP, à Vigilância Sanitária e ao Departamento Municipal do Meio Ambiente esclarecimentos a respeito do mau cheiro que tem afetado parte do município. Em deliberação, gostaria de parabenizar o vereador Tite, que eu também já tenho tido muita reclamação e sofrido com isso também. Tem chegado um cheiro, tanto na parte baixa do Pratinho e em alguns outros lugares aí, que é insuportável. Então, quero parabenizá-lo e reforçar o seu pedido aí. Em deliberação, aprovado, oficie-se. Requerimento subscrito por todos os vereadores da casa. Requerimento 352 de 2019, de autoria do vereador Antônio Aparecido da Silva Tite, solicita ao Executivo a inclusão no programa de recapeamento asfáltico de todas as ruas dos bairros Jardim Industrial, Jardim Priscila e a Rua Capitão José Jacinto de Andrade, no bairro do Rosário. Em deliberação, aprovado, oficie-se. Requerimento subscrito pelo vereador Odair Perinoto, Sebastião Neres, professor Claudinei, João Moreto, doutor Zé Eduardo, Patrícia, Rui, João Anselmo, professor Acan e Claudinho. E Vic. Requerimento 353 de 2019, de autoria do vereador Rui Nova Onda, requer informações sobre melhorias no escoamento de água na Avenida Mauá. Em deliberação, aprovado, oficie-se. Requerimento subscrito pelo vereador Tite, João Anselmo, professor Acan, Claudinho, João Moreto, Claudinei, Sebastião Neres e Odair Perinoto. Requerimento 354. Requerimento 355. Requerimento 356. Estão prejudicados. Requerimento 357 de 2019, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis, solicita ao Executivo estudo para funcionamento de 24 horas do Laboratório de Análise Clínicas na UPA. Em deliberação, senhor presidente. Em deliberação, vereador José Eduardo. O laboratório a gente já sabe que funciona 24 horas e foi essa casa aqui que conseguiu fazer o laboratório funcionar 24 horas, que antigamente não funcionava. Só que a partir das 5 horas da tarde, os exames são direcionados à Santa Casa, e é onde a gente vê a lentidão na saída dos resultados dos exames. E a logística, né, que é coletado o exame dentro da UPA, e a ambulância nossa, que é uma ambulância só para fazer o serviço de tudo, tem que levar os exames a serem analisados na Santa Casa. Então, eu estou solicitando que o laboratório municipal fique aberto 24 horas dentro da UPA, justamente para melhorar, facilitar a logística
Obrigado. Em deliberação, aprovado, oficie-se, requerimento subscrito pelo vereador Rui Nova Onda, Patrícia Magalhães, Tite, João Anselmo, professora Can, Claudinho, Vic, João Moreto, professor Claudinei, Sebastião Neres, Odair Perinoto, Gerson Araújo. O Tite já tinha falado. Requerimento 358 de 2019, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis, solicita ao Executivo estudo para a contratação de um médico ortopedista na UPA. Em deliberação, senhor presidente. Vereador Dr. José Eduardo. Só para dar a explicação, porque pode falar que eu estou fazendo um ciclo vicioso aí. Contratar um médico ortopedista na UPA, se tem um médico ortopedista na Santa Casa. O problema maior é que os médicos ortopedistas na Santa Casa são para atender traumas, fraturas do dia, né? Então, nós temos fraturas que não são cirúrgicas e fraturas que são cirúrgicas. Então, para poupar, para desafogar o fluxo, que é quem já quebrou e vai de manhã para passar com ortopedista na Santa Casa, já viu a fila que é de manhã às 7 horas. Então, o que acontece? Eu estou solicitando esse ortopedista na UPA, porque ele já faz uma triagem lá. O que for cirúrgico, já encaminha para a Santa Casa, para o ortopedista que está lá. O que não for cirúrgico, faz o gesso na UPA e marca o retorno com ele mesmo na UPA, também facilitando a logística do sistema. Obrigado. Em deliberação, aprovado, oficie-se, requerimento subscrito pelo vereador Rui Nova Onda, Tite, João Anselmo, professora Can, Patrícia Magalhães, Claudinho, Vic, João Moreto, professor Claudinei, Sebastião Neves, Odair Perinoto, Gerson Araújo. Requerimento 359 de 2019, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis. Solicita ao Executivo estudo para o funcionamento de 24 horas da farmácia da UPA. Em deliberação, aprovado, oficie-se, requerimento subscrito pelo vereador Tite, João Anselmo, professora Can, Claudinho, Patrícia Magalhães, Vic, João Moreto, Claudinei, Sebastião Neres, Odair Perinoto. Gerson Araújo. Requerimento 360 de 2019, de autoria do vereador Rui Nova Onda. Solicita informações e providências sobre a poda de uma árvore na rua Henrique Martarello, em frente ao número 392. Em deliberação... Qual a correção, senhor presidente? É do número 292. Em deliberação, aprovado, oficie-se. Requerimento 361 de 2019, de autoria do vereador Rui Nova Onda. Solicita ao CETRAN estudos para a instalação de redutores de velocidade na Avenida Mauá, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Em deliberação, aprovado, oficie-se. Pela ordem, vereador João Moreto. Essa rua Mauá é a mesma avenida que eu pedi já, essas lombadas, não é a mesma? Então vamos reforçar, né? Ver se sai, né? Sim. Obrigado, hein? Ótimo. Requerimento 361, subscrito pelo vereador Tite, João Anselmo, professor Acan, Sebastião Neves, Odair Perinoto, professor Claudinei. Indicações. Indicação 99 de 2019, de autoria do vereador Luiz Carlos Luciano Bira. Solicita ao Executivo a construção de 2 quebra-molas na rua Santa Teodoro Marina, até as proximidades da chácara do senhor Pedro Vicentini. Em deliberação, aprovado, oficie-se. Indicação subscrita pelo vereador Acan. João Moreto. Indicação número 100 de 2019, de autoria do vereador Luiz Carlos Luciano Bira. Solicita ao Executivo melhorias na iluminação da rua Santa Teodoro Marina, até as proximidades da chácara do senhor Pedro Vicentini. Em deliberação... mas está errado aqui então. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Ofícios do expediente. Ofício 136 de 2019, do TCE, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, encaminha cópia da decisão sobre o exame das contas anuais da Câmara Municipal de São João da Boa Vista, relativas ao exercício de 2017. À disposição dos vereadores. Ofício 137 de 2019, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, encaminha cópia da decisão sobre o exame das contas anuais da Câmara Municipal de São João da Boa Vista, relativas aos exercícios de 2017. À disposição dos vereadores. Ofício 138 de 2019, da Artesp, Agência de Transporte Terrestre do Estado de São Paulo, encaminha a resposta à moção do repúdio número
78/2018, de autoria do vereador Gerson Araújo. À disposição dos vereadores. Ofício 139/2019, da Renovias Concessionárias S.A., encaminha a resposta ao requerimento 221/2019, de autoria do vereador Antônio Aparecido da Silva, Tite. À disposição dos vereadores. Ofício 140/2019, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, comunica que o recebimento de documentos só se fará pela web ou das unidades protocoladoras por meio de mídia digital, de acordo com a Resolução 01 de 2018. À disposição dos vereadores. Ofício 141 de 2019, de autoria de José Urias de Barros Filho, Carioca, encaminha a representação contra o vereador Leonido Chaves Júnior. Esse ofício foi prejudicado, tendo em vista a extinção do mandato do vereador. Ofício 142 de 2019, de autoria de Maurício Betito Neto, solicita a cassação do título de cidadão serranense concedido ao senhor Nelson de Barros Orieli Filho. Trata-se de ofício sob o número 142 de 2019, de lavra do senhor Maurício Betito Neto, advogado protocolado na data de 27 de setembro, que solicita a revogação do título de cidadão são-joanense concedido sob o Decreto Legislativo 11 de 2014 ao senhor Nelson de Barros O'Reilly Filho, promotor de justiça local, uma vez que noticia fatos desabonadores em sua conduta pública e particular a justificar tal ato por esta casa. Estudada a questão, entendo que o pedido formulado, ressalvada a hipótese de ciência do seu teor pelos demais edis na presente sessão, não possui respaldo jurídico a surtir seus regulares efeitos, ou seja, não tem o condão de revogar o título proposto por vereador, discutido, deliberado, votado e aprovado pela Câmara Municipal. Nesse sentido, não possui o cidadão comum legitimidade para defragrar o processo legislativo, salvo a hipótese de matéria de lei de iniciativa popular subscrita por, no mínimo, 5% do eleitorado do município, conforme redação do artigo 29, inciso 13º, da Constituição Federal e artigo 77, inciso 1º da Lei Orgânica do Município. Ademais, é clara a redação do artigo 159, parágrafo 2º, do Regimento Interno e Decreto Legislativo 11 de 2014, a conferir somente ao vereador a legitimidade e prerrogativa íncita ao seu mandato, observadas as prescrições atinentes para propor a concessão ou revogação de honrarias, cuja matéria é afeita à deliberação do plenário para final decisão. Pelo exposto, determina a ciência da Casa sobre o documento analisado, a comunicação do interessado sobre a decisão e o arquivamento do referido ofício. Ofício 143 de 2019, de autoria de Paulo César Daniel da Costa, solicita a cassação da medalha de mérito cívico concedida ao senhor José Luiz Pereira. Pelo mesmo motivo, a comunicação do interessado sobre a decisão e o arquivamento do referido ofício, que trata-se do mesmo ofício do 142. Ofício 144 de 2019, da Associação dos Ciclistas Bikes Mogiana, sugere a realização do evento festivo quando ocorrer a reativação da ciclofaixa na Avenida do João Nicolau. À disposição dos vereadores. Ofício 145 de 2019, do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de São João da Boa Vista, solicita a indicação de um representante para compor o grupo de trabalhos no Centro Cadastral Previdenciário. A mesa da Câmara Municipal para as devidas providências. Convites. Convite 119 de 2019 da Câmara Municipal de Mogi Guaçu convida para a solenidade de entrega do diploma de honra ao mérito, talentos da música. À disposição dos vereadores.
Convite 121 de 2019 da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Convite para o lançamento do fórum pelo Fundeb, permanente e vinculação de recursos para a educação. À disposição dos vereadores. Esgotados os documentos constantes do expediente dessa sessão, a seguir passo a sessão para a parte destinada ao uso da palavra no pequeno expediente. Pequeno expediente. Iniciando o pequeno expediente, solicito ao senhor secretário que proceda à chamada de escrito no pequeno expediente. Não há nenhum vereador inscrito, senhor presidente. Esgotado o tempo, declaro o mesmo por encerrado, passando a sessão para a parte destinada ao grande expediente. Grande expediente. Tribuna livre. Iniciando o grande expediente, solicito ao senhor secretário que proceda à verificação de inscrições para o uso da tribuna livre nesta noite. Não há nenhum munícipe inscrito para fazer o uso da tribuna livre nesta noite. Encerrada a tribuna livre, a seguir passo a sessão para a parte destinada ao uso da palavra no grande expediente pelos vereadores. Palavra livre. Iniciando a palavra livre pelos senhores vereadores, solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à chamada dos vereadores inscritos a ocupar a tribuna nesta noite. Algum vereador inscrito? Nenhum vereador inscrito, senhor presidente. Encerrada a palavra livre, determina a recomposição das comissões permanentes. Recompostas as comissões permanentes, suspendo os trabalhos regimentalmente por 15 minutos. Vai reabrir já? Claudinei Damalho, Claudinho, João Moreto, João Anselmo, José Eduardo, Tite, Patrício Magalhães, Vicky, Gerson Araújo, Bira e Odair Pirinotto. Feita a verificação e havendo o número legal e regimental, passo a sessão para a parte destinada à ordem do dia. Ordem do dia. Iniciando a ordem do dia, coloca em deliberação a ata da 27ª sessão ordinária, realizada no dia 23 de setembro de 2019. Em discussão, em votação, aprovada a ata da 27ª sessão ordinária, realizada no dia 23 de setembro de 2019. Em seguida, solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura dos documentos em condições de serem apreciados na ordem do dia dessa sessão. Presente, professora Kahn. Está presente a professora Kahn. Projeto de decreto legislativo número 26 de 2019, de autoria da mesa diretora, fixa o número de vereadores que irão compor a Câmara Municipal de São João da Boa Vista para a legislatura 2021-2024 e da outras providências. Parecer favorável das comissões de Justiça e Finanças. Lidos os pareceres do projeto de decreto legislativo 26 de 2019, coloca em deliberação o projeto de decreto legislativo 26 de 2019, em discussão, em votação, aprovado. Aprovado em votação única ao prefeito municipal para os devidos fins. A Secretaria da Câmara para os devidos fins. O projeto de decreto legislativo 27 de 2019 foi retirado pelo autor. Esgotados os documentos em condições de serem apreciados na ordem do dia dessa sessão, declaro a mesma por encerrada, passando a sessão para a parte destinada ao uso da palavra em explicações pessoais. Explicações pessoais. Não há nenhum vereador inscrito, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, agradeço a presença de todos, desejando-lhes uma boa noite e dou a presente sessão por encerrada.